Olá, gente! Hoje nós vamos falar rapidinho sobre um dos maiores escritores do mundo, que é o Victor Hugo. Não é a marca da bolsa, pelo amor de Deus. A marca da bolsa não é nada perto da importância que esse escritor tem. Victor Hugo nasceu no comecinho do século XIX. E, se eu não me engano, foi em 1802. Mas caso eu esteja errado, vocês podem colocar aí nos comentários abaixo. Então, Victor Hugo, ele tem obras monumentais, não só pelo tamanho, porque Os Miseráveis, que é a obra mais assim famosa dele, é um livro com mais ou menos umas 2.000 páginas, mas é uma leitura agradabilíssima. Victor Hugo encontra o título de maior escritor da sua época em todo o mundo. Claro, ele tem vários méritos. Por quê? Porque ele foi um escritor que ele é considerado um dos precursores pela luta pela igualdade social. E o Victor Hugo também ele tem uma verve lírica muito forte, ou seja, uma coisa sentimental. Só que nós temos que ver por que ele ganhou esse título de maior escritor da sua época. Ele é francês. E também a França era no século XIX, era considerada o centro cultural do mundo. Ou seja, qualquer coisa que era sucesso na França, meio que se disseminava pelo mundo. Então, o Victor Hugo ele era um cara de muito talento, mas ele estava no país certo para a época, porque todo mundo queria ter um jeito francês. Por causa disso que várias palavras entraram na nossa língua, por exemplo, por causa da influência francesa no século XIX. Eu vou ler para vocês um poema dele, que é desse livro aqui, Victor Hugo, Sátiro e Outros Poemas. Esse que eu vou ler, ele tem uma verve mais assim romântica, mas também muito obscura. Por quê? Porque o romantismo teve vários galhos, ou seja, várias ramificações. Entre essas ramificações está a literatura gótica, que é o quê? Aquela volta ao passado. Como isso é bem caro para os românticos, eles sempre retornam a um tempo considerado ideal, perfeito. Então, a literatura gótica, por ser um dos galhos do romantismo, ela também faz isso, volta ao passado. Só que a literatura gótica acrescenta aquela coisa sombria, aquela coisa do terror, Por quê? Porque quando a literatura se volta pro interior e também para algo místico, para algo sobrenatural, nós temos aí um indício de que a sociedade ela tá também no lado contrário, ou seja, do lado da ciência, do lado da razão. Por quê? Porque o século XIX assiste a uma explosão de coisas novas. Só que essas novas tecnologias não mostram uma saída para os problemas do mundo. Por causa disso que surgem essas formas alternativas de arte, que elas buscam mais o interior do ser humano, que mostra o quê? Que toda aquela pompa científica falhou. E toda aquela pompa de riqueza também falhou. Por quê? Porque são poucos os que são ricos. Porque a maioria das pessoas é praticamente
atirada em condições subhumanas. Então vamos ler rapidinho um poema do Victor Hugo, que é chamado Ó Abismo, a alma afunda. Ó abismo, a alma afunda em vão na busca ignota. A dúvida nos rói, pingando gota a gota, e os plúmbeos pingos escutamos. O mundo é negro, é bruma o homem e o céu, sombrio. Formas da noite vêm, vão e vêm no vazio, e nós, pálidos, contemplamos. Contemplamos o obscuro, o ignorado, o invisível. Sondamos o real, e o ideal e o possível. E o ser, sempre espectro presente. Olhamos como freme a sombra do destino, debruçados na sina em cisma e desatino, com olho fixo e alma tremente. Auscultamos em vão esses vazios fúnebres. Escutamos um sopro errando nessas tênebras e que estremece a obscuridade. E às vezes, a vagar nas noites insondáveis, entrevemos brilhar com luzes formidáveis a vidraça da eternidade. Vocês viram que é um poema que mexe o quê? Com o lado mais sombrio do ser humano, mas não é aquele lado sombrio que vem do mal ou de alguma força sobrenatural, mas sim aquele lado é do desencanto, que algo não deu certo. Então mostra o quê? Que nós temos uma face nossa que é extremamente tenebrosa. Beijo, gente. Vocês podem indicar também algum poeta, algum escritor, de forma geral, que eu possa falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Beijo!